O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vamos juntos? Mais uma vez, para gravar no coração. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É bonito ouvir uma comunidade professar esta fé. Nós viemos aqui à igreja para dizer: Tu é o nosso Senhor, Tu nos conduz, não nos falta nada daquilo que precisamos, mas falta algo que nós precisamos fazer, que é aprender a enxergar. A partir do Senhor que nos conduz, Ele é o critério do nosso olhar. Não apenas deste olhar, mas do olhar do coração, da vida, da fé, dos sentimentos, de tudo aquilo que mora dentro de nós. Um texto longo, 41 versículos, de um processo catequético que acompanha toda a nossa vida. Partimos do princípio básico: quem é este cego de nascença? Você e eu. A humanidade, a família, o casal, os filhos, a igreja, somos nós. E entre tantas coisas que é possível ser dita deste Evangelho, é até difícil para a gente escolher uma só, porque o Evangelho é muito rico, muito detalhista. Eu quero conversar com vocês 3 passos de uma conversão que vai do humano, apenas humano, até o divino, até o transcendente, porque esse é um caminho que a gente deve fazer, né? Não ficarmos apenas nesse mundo, nessa vida, na materialidade do que somos, mas buscar transcender a nossa vida. A gente vem para buscar Deus, a gente não vem aqui para buscar pagamento, não é verdade? Então queremos algo mais. Muito bem, 3 passos deste cego que somos nós. E quero trabalhar esses passos dentro da missa. Há uma grande celebração eucarística, há uma grande missa dentro desse processo. E pensando hoje, a abertura da catequese, o quão importante que é a caminhada da missa, quão importante que é a celebração da Eucaristia na vida da família, na vida de fé. Muito bem, vamos lá. Existem 3 momentos em que o cego diz quem que é aquele que o curou. E no primeiro momento, perguntado quem te curou, ele diz: é um homem chamado Jesus. Um homem, a humanidade. Jesus vem ao nosso encontro para tocar a nossa humanidade. E a nossa humanidade ferida e marcada pelo pecado, pelo erro, pela cegueira. Qual é que é a primeira atitude nossa na missa? É pedir perdão. É pedir para que Deus nos toque na nossa humanidade. Esse Jesus humano, esse Jesus que caminha conosco, esse Jesus que sente também as nossas dores, que assumiu o nosso pecado. A nossa humanidade está aqui nesse primeiro encontro e está na missa no momento do perdão. Por quê? Porque se a gente não aprender a enxergar, e enxergar não é só ver, enxergar é também ouvir, enxergar é também sentir, enxergar é também fazer. Se a gente não aprender a enxergar, a gente não dá os passos seguintes. E o que nos torna cegos? O pecado, o erro, a culpa, o egoísmo, a indiferença, sociedade cega. Dá-lhes vós mesmos de comer. Por que precisamos de uma campanha da fraternidade para falar da fome? Porque ainda vivemos num mundo egoísta em que quem passa fome também fica ao lado, passamos ao lado deles. Quem foi aquele que te curou? Foi um homem chamado Jesus. Quando a gente vem para a missa, a gente vem com a nossa humanidade, não é verdade? É a nossa vida que vem aqui, celebrada diante de Deus com a comunidade. Mas não ficamos só aqui. Mais adiante, perguntam para ele de novo: o que tu dizes daquele que te curou? E ele diz: é um profeta. Não é mais apenas um homem, mas é um profeta. E o conceito bíblico de profeta é aquele que fala em nome de Deus, aquele que anuncia a esperança, o amor, a paz, aquele que denuncia a miséria, a injustiça, a maldade.
O que nós estamos fazendo nesse segundo momento da missa? Ouvindo o profeta falar, ouvindo Deus. Sempre que abrimos as Escrituras, conversamos com Jesus. Nos ensina São Jerônimo. Quando ouvimos a palavra, é Jesus nos falando. Ele é o profeta, ele é o porta-voz. E essa palavra entra em nós pelos ouvidos, chega ao coração para nos fazer enxergar a vida a partir do projeto de Deus, a partir daquilo que Ele pensa para cada um de nós. Então a gente vai crescendo também, não mais apenas aquela humanidade ferida, mas agora uma humanidade revestida da palavra de Deus. Isso todos os dias, se não pelo menos todos os finais de semana, todo domingo, na Santa Missa. Vamos nos assemelhando a Nossa Senhora, mulher da palavra. E essa palavra em nós, minha gente, vai gerando fruto. Mas não fica aqui. Depois que este convertido, ele já está enxergando, ele é expulso da comunidade, porque a comunidade não quer aceitar, não quer acolher Jesus, Jesus o encontra. E mais uma vez um diálogo. E agora ele pergunta, Jesus lhe pergunta, tu acredita no Filho do Homem? Tu acredita no Senhor? Tu acredita no Messias? Ele pergunta, quem é, para que eu possa crer nele? E Jesus diz, é aquele com quem tu estás falando. E ele diz, eu acredito, eu creio. É a Eucaristia. Nós viemos com a nossa humanidade. A gente apresenta ela para Deus. Nós escutamos essa palavra de Deus, que é palavra de luz, sempre. E agora nós viemos para a comunhão, para dizer, essa palavra me alimenta. Eu creio, Senhor, corpo de Cristo. Amém. Amém para tudo. Amém para o projeto. Amém para a vida. Que bonito. Somos esses cegos, constantemente em busca de luz. Agora vamos lá. Quanto mais, veja bem, quanto mais eu busco, quanto mais vezes eu entro com a minha humanidade, tanto mais Deus vai me fazendo, tanto mais Deus vai nos reconstruindo, tanto mais a palavra vai se tornando carne na nossa carne, tanto mais Cristo realmente é o Senhor que me conduz. E aí a gente volta para onde? A gente volta para a vida, a gente volta para a semana, para os afazeres, para os compromissos. A gente muda de ambiente. O cego, ele se converte, mas ele também muda de ambiente. Ele sai daquele diálogo que não serve mais para nada e vai ao encontro de Jesus. A gente também, quando tem Jesus, a gente muda de atitude, de escolha, de pensamento, não é verdade? Tem que haver conversão. A nossa vida, a catequese é esse grande caminhar com Jesus. Mas a gente volta. A semana passou, veio o domingo de novo, a gente errou, a gente falhou, a gente precisa de conversão, a gente precisa da palavra, a gente precisa de Jesus. E eu não preciso mais ficar tonto aqui, porque vocês já entenderam o processo. Quanto menos eu busco, eu comecei antes dizendo quanto mais busco. Quanto menos eu busco, menos isso aqui acontece. E aí eu fico só aqui, né? Na cegueira. Cegueira é o quê? É essa mendicância. Esse cego era um mendigo, não é um pedinte de esmola ali na rodoviária, não é isso. Mendigo significa aceita tudo que vem. Vive daquilo que oferecem para ele. Se oferece coisa boa, aceita. Se oferece coisa ruim, aceita. E isso vai entrando na vida e vai contaminando e vai estragando e a gente vai virando uma lata de lixo. A gente precisa do processo. Sairmos da cegueira, embora às vezes voltamos para ela, é o processo da vida, mas cada vez a gente enxerga mais, cada vez tem mais luz, cada vez tem mais fruto. Deus não vê as aparências, Deus vê o coração. Primeira leitura, então a gente não engana Deus. Não adianta a gente querer ser bonzinho, bonitinho aqui, se a gente não faz a caminhada, se a gente não passa por aqui, porque é por aqui que acontece a graça, aqui é a Eucaristia. Aqui é a celebração, aqui é o sacrifício, é a oferta, é Jesus se entregando de novo, é salvando a gente de novo. Deus vê o coração, Ele sabe o que está no teu coração. Tuas dores, tuas angústias, teus sonhos, teus projetos, teus medos, Ele sabe tudo. Mas tem que passar por aqui. Esse é o caminho. O Senhor é o pastor que me conduz. É o Senhor e Ele me conduz aqui, ó. Vou insistindo nisto, né? Ele nos conduz aqui. Isso vai gerando frutos. Segunda leitura, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. O fruto da luz. Que luz é essa? É a luz do caminho. É a luz do Senhor. O fruto da luz é bondade,
justiça e verdade. Qual é que é o contrário de bondade? Maldade. Qual é que é o contrário de justiça? Injustiça. Qual que é o contrário de verdade? Mentira. Que mundo que a gente vive? O que a gente mais vê hoje? Maldade, injustiça, mentira. O que a gente quer? Fruto da luz. Nós queremos construir o mundo da bondade, da justiça e da verdade. Depende de ti e de mim, meu irmão, minha irmã. Não adianta só criticar. A gente tem que ter olhar crítico, sim. Temos que enxergar o mundo a partir da palavra, para não sermos cegos. Mas temos que fazer a parte. O caminho é este. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma, desde que a gente se deixe conduzir por Ele. Um instante de silêncio, para que a palavra caia na tua vida. Querido pai, querida mãe, cujo filho está na catequese, o quanto que a missa é importante para você, o quanto que vocês estão buscando realmente como família esse caminho de humanidade, de palavra e de presença de Jesus. Reze, pensa no teu coração, medita, acolhe, pede a Deus luz, pede a Deus coragem, pede a Deus a graça.